Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77 3424 8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário. A partir desta quinta-feira é obrigatório o uso de máscaras em Vitória da Conquista. Luvas descartáveis, uma falsa segurança contra o coronavírus. E ainda, o boletim atualizado da Covid-19. Hoje é quinta-feira, 23 de abril, o ESB Notícias começa em 2 minutos. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes. Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Olá, seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. O Ministério da Cidadania anunciou hoje que o governo federal não conseguirá, por fatores legais e orçamentários, antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Em nota, a pasta explicou que, pelo alto número de requerentes que ainda estão em análise, esta medida está impedida, legalmente, de fazer a antecipação do benefício prometida também pela Caixa Econômica Federal. A suspensão do pagamento foi recomendada pela Controladoria Geral da União, a CGU. O calendário da segunda parcela agora deve ficar para maio. Mesmo antes da antecipação, a previsão era que a segunda prestação do auxílio emergencial fosse paga entre os dias 27 e 30 de abril para quem não é beneficiário do Bolsa Família. E o uso de máscaras passa a ser obrigatório em Vitória da Conquista. Veja na reportagem de Cris Santana. Apesar de algumas pessoas ainda circularem pelas ruas, o comércio de Vitória da Conquista permanece fechado. A atitude pretende evitar a maior contaminação possível da Covid-19 e evitar a sobrecarga no sistema de saúde. Mas o fechamento dos estabelecimentos como medida de prevenção não tem deixado alguns lojistas satisfeitos. Alguns realizam manifestações pedindo a reabertura das lojas, mesmo que parcial, alegando possibilidade de um impacto maior na crise financeira. No último domingo, imagens divulgadas na internet mostram um grupo de manifestantes pedindo a reabertura dos estabelecimentos. Estou revoltado! A
Apesar da manifestação de diversos representantes do comércio pedindo a abertura de boa parte das lojas da cidade, o novo decreto emitido pelo município mantém boa parte dos estabelecimentos fechados até o próximo domingo. Inclusive, nesse novo decreto, determina que os clientes das agências bancárias, a partir do dia 23 de abril, só podem entrar nos estabelecimentos usando máscaras. E essa medida vale também para os usuários do transporte público. Esta semana nós vamos flexibilizar o funcionamento das óticas porque tem a ver com a saúde, mas medidas restritivas para zelar pela vida e zelar pelo povo da nossa terra. Eu tenho esta obrigação. O uso de máscara para todos, inclusive clientes de bancos. Os bancos só serão autorizados a permitir o acesso dos clientes usando máscaras. Assim também o comércio que está funcionando, os setores que funcionam. Todos estarão obrigados, aqueles que estarão trabalhando e aqueles que chegam como clientes. O uso da máscara, como também as feiras livres. O transporte coletivo. As empresas estarão autorizadas a só permitir o embarque de pessoas utilizando as máscaras. Inclusive, a respeito da utilização das máscaras, recentemente no seu programa no YouTube, o Papo Correria, o próprio governador do estado orienta a respeito da utilização do equipamento. Se eu fosse um dono de supermercado, eu teria na porta alguém passando álcool gel na mão de todo mundo que entra, pedindo para todas as pessoas entrarem de máscara e medindo a temperatura de quem entra. Por quê? Porque, como consumidor, as pessoas se sentem mais seguras ao entrar no mercado, que está todo mundo ali de máscara, no supermercado de máscara. Porque se alguém ali, ou um consumidor, ou alguém que está trabalhando, tossiu, espirrou, falou em cima de uma lata de óleo, e eu acabei de pegar a lata de óleo para levar para casa, então, tanto eu posso ter na minha mão, como eu posso levar a lata contaminada para minha casa. Ficar em casa é a melhor forma para evitar a contaminação. Mas se é imprescindível sair, use máscara. E com a pandemia do novo coronavírus, milhares de crianças e adolescentes estão com as aulas suspensas. Para não haver prejuízos, instituições se adaptaram e ofereceram aulas online. Gabriel Pires conta essa história pra gente. Em todo o país, milhares de crianças e adolescentes estão com as aulas suspensas. Parte das instituições se adaptaram e estão oferecendo conteúdos de ensino à distância para seus alunos. É o caso da Júlia, de 10 anos, que está no 7º ano do ensino fundamental. Ela recebe atividades em casa e consegue absorver novos conhecimentos. A escola manda as atividades para mim. Aí eu consigo aprender muito mais e eu consigo aprender coisas novas. Para a mãe dela, a manutenção de atividades escolares, mesmo que em casa, são importantes para lembrar que o momento é de quarentena e não de férias. Eu acho que é bom por isso. E assim, o aprendizado, né? Não esquece que estamos no ano letivo. Quem também está recebendo atividades em casa é o Gabriel. Na escola dele foi criada uma plataforma onde alunos recebem conteúdos e orientações dos professores. E a mãe dele está acompanhando as atividades do filho. Os professores ficam no horário de 8 da manhã a 15 para o meio-dia para tirar as dúvidas dos alunos e eles corrigirem, né? Tirar todas as dúvidas. Então, realmente é uma aula online. É no mesmo horário, né, que os professores ficam online, é no horário que Gabriel já estudava antes. Logicamente que nós estamos acostumados com aula presencial, mas esse momento realmente de isolamento social não tem como, a gente tem que se adaptar. Adaptar foi o verbo utilizado por Mila como mãe de aluno. Já os verbos usados por professores nessa época de isolamento social são reinventar e utilizar tecnologias para o desenvolvimento de suas atividades. Desde que começou esse período, nós temos desenvolvido o acompanhamento remoto com estudantes em diversas plataformas, temos orientado as atividades, os estudantes têm entrado em contato com a gente através do chat e de grupos, sejam de WhatsApp, sejam através de outras ferramentas, e onde a gente pode estar avançando com o conteúdo e refletindo sobre esse conteúdo, tirando todas as dúvidas. Tenho realizado lives para ministrar aulas expositivas sobre determinados conteúdos e tem sido muito gratificante esse momento. É um momento de muita aprendizagem, nós, enquanto comunidade escolar, estamos nos reinventando
para que a gente possa dar conta dessa demanda que o Covid-19 nos colocou. Todas as instituições tiveram que se posicionarem, se reinventando dentro de um aspecto digital, com a utilização das tecnologias, que já era uma realidade da nossa instituição. E já fazia parte do nosso planejamento o uso de ferramentas, num arcabouço mesmo tecnológico, para o nosso suporte de ensino-aprendizagem, para a construção de saberes, para a elaboração de conhecimento. Embora seja benéfica a utilização da tecnologia, a gestora educacional do Colégio Estadual Padre Palmeira faz um alerta. O ensino remoto é diferente do ensino à distância e eles não substituem o ensino presencial e a importância do professor em sala de aula. Aqui vale um esclarecimento importante. Não estamos oferecendo ensino à distância. Estamos oferecendo ensino remoto emergencial. Ambos são mediados pela tecnologia, mas o ensino remoto ele se caracteriza pela utilização de ferramentas que estimulam o progresso do estudante, sem jamais substituir as aulas presenciais, muito menos o professor. Ela também afirma que momentos excepcionais como esse são fundamentais para valorizarmos a educação pública. Não há mais espaço para tratar a educação pública como sendo qualquer coisa. Professor, professora não são qualquer pessoa. O novo ambiente escolar que se apresenta não poderá ser outro senão o da pesquisa, dos investimentos, da colaboração e dos afetos. E cada vez mais pessoas são vistas não apenas com máscaras faciais, mas também com luvas descartáveis para se protegerem da Covid-19. Uma sensação falsa de segurança. Acompanhe na reportagem. Nos supermercados, na feira livre e na vida cotidiana, cada vez mais pessoas são vistas não apenas com máscaras faciais, mas também com luvas descartáveis para se protegerem da Covid-19. O pneumologista Maxwell Nunes afirma que as luvas descartáveis não protegem contra o coronavírus. É importante as pessoas entenderem que a luva ela traz uma falsa proteção por conta da não possibilidade de higiene das mãos no momento que você está utilizando a luva. O uso de luvas descartáveis é uma ideia óbvia. Afinal, a infecção pelo coronavírus é causada por gotículas, através da tosse ou espirro, e também pelo tato, quando se toca em alguma coisa infectada. Tocando o rosto, olhos, nariz ou boca com as mãos, o vírus acaba entrando no corpo. Essa é uma situação que requer bastante atenção, pois uma luva descartável usada tem muito mais agentes que causam infecções em sua superfície do que uma mão recém-lavada. Leva ao que? Um aumento de chance de contaminar, porque ele não vai higienizar, porque o ideal é sempre que utilize as mãos para tocar em algo, utilizar o álcool gel ou lavar com água e sabão. Com a luva não tem esse hábito, não vai fazer essa higiene. Lógico, a chance de aumentar essa infecção, o risco aumenta. Dr. Maxwell descreve as luvas descartáveis como espalhadoras do coronavírus. Segundo ele, além de não oferecerem proteção, são prejudiciais. Então, uma vez tocou em alguma superfície contaminada, você pode tocar em outras superfícies. Então, um celular, uma chave, uma maçaneta. A luva ela deve ser utilizada no consultório ou no hospital por um profissional de saúde, para um determinado procedimento. Embora luvas descartáveis sejam usadas em consultórios médicos ou por paramédicos, elas protegem as mãos apenas de contaminação grosseira, como sangue ou outros fluidos corporais. As luvas só conseguem proteger da contaminação por bactéria e vírus por um período muito curto. No momento que o indivíduo utiliza a luva, essa sensação de segurança e de proteção faz com que ele não higienize as mãos com frequência. Então vai acontecer dele tocar em alguma superfície, um objeto possivelmente contaminado, e então com essa luva ele vai e toca o celular. Então o ideal é não utilizar a luva para fazer atividades corriqueiras, ir ao banco, à feira. O ideal é você sempre disponibilizar do álcool gel e sempre que possível lavar também com água e sabão. O material usado nas luvas descartáveis é poroso.
Essa é uma das razões pelas quais uma equipe médica limpa e desinfeta as mãos cuidadosamente após o uso de luvas descartáveis. O pneumologista adverte contra o uso incorreto dessas luvas. O ideal é sempre higienizar as mãos. Por exemplo, nós médicos, quando utilizamos a luva, nós vamos lavar a mão antes de utilizar a luva. Utiliza-se a luva para uma determinada situação, no consultório e no hospital. Após utilizar essa luva, tem uma forma correta de realizar essa retirada da luva para não se contaminar e ainda assim faz-se uma higienização das mãos em seguida. Então, tanto no momento que você não lava as mãos com frequência, tanto na retirada da luva, essas são duas situações que impõem um risco maior para quem utiliza de forma inadequada. Dr. Maxwell alerta para a higienização correta das mãos. Ele afirma que elas não substituem de forma alguma as simples regras de higiene e faz um apelo. Então, nesse momento que a gente vive de pandemia do coronavírus, é importante que a gente sempre tenha em mãos o álcool gel para utilizar nas ruas. Então, assim, a gente pede para que sempre você utilize o álcool gel. Tendo as mãos sujas, o ideal é utilizar a água e o sabão. Então, assim, sempre utilizar água e sabão, sempre utilizar álcool gel. Então, jamais tentar outra maneira que a gente possa ouvir. A única forma segura é utilizar água e sabão e álcool gel para higienizar as mãos e com frequência, sempre que você faz o manuseio de algum objeto que você pode estar contaminado. E o Detran implantou na Bahia versão eletrônica do certificado de registro e licenciamento de veículo. A cópia poderá ser impressa em casa. Confira as informações com a repórter Joana Rocha. O Departamento Estadual de Trânsito, Detran Bahia, implantou a obrigatoriedade da versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, que entrará em vigor na próxima segunda-feira, 27 de abril. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa por meio das redes sociais na tarde desta quarta-feira. De acordo com a assessoria do governo da Bahia, a versão impressa e a segunda via do documento deixarão de existir, mas a pessoa poderá fazer uma cópia do CRLV em casa. Os atuais documentos impressos continuarão valendo. A medida cumpre a deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, número 180/2019, que determinou a adaptação dos estados à mudança até 30 de junho deste ano. Aqui na Bahia, o Departamento de Trânsito decidiu se antecipar por causa da pandemia do coronavírus. A pessoa poderá baixar gratuitamente o CRLVE no site do SAC Digital de forma simples e rápida. O documento será liberado para quem estiver com o licenciamento do veículo em dia. Na mesma plataforma, o usuário terá a opção de fazer uma cópia do documento. Agora é hora da previsão do tempo. Vejam agora como é que ficam o tempo e a temperatura em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, céu com algumas nuvens e variação de nebulosidade. A temperatura na cidade varia entre 16 e 26 graus. Saiba agora a previsão para outras cidades da região. Céu nublado em Boa Nova. As temperaturas por lá variam entre 17 e 26 graus. Em Caraíbas, muitas nuvens e o tempo segue nublado. A menor temperatura registrada na cidade é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Na cidade de Ipiaú, céu nublado com previsão de chuva. Os termômetros registram a temperatura mínima de 20 graus e a máxima de 29 graus. E no próximo bloco você vai ver os números atualizados da Covid-19 em Vitória da Conquista. O ESB Notícias volta já. Espaço Solidário. Em tempos de Covid-19, queremos ajudar você, autônomo e pequeno empresário, a manter o isolamento social, mas reduzindo suas perdas econômicas. Para isso, estamos oferecendo, sem custos, espaço em nossos veículos para você divulgar seus serviços e seus contatos. Entre em contato com o nosso WhatsApp 77 3424 8763. Valorize o comércio local. Ajude o pequeno empreendedor. Espaço Solidário.
Estamos de volta com o ESB Notícias e agora a gente vai falar sobre os números atualizados da Covid-19 aqui no município. Vamos lá, são 519 casos notificados nesse último boletim que saiu ontem às 17h30. No dia 21 eram 512, 26 casos confirmados, 420 casos descartados, 28 casos aguardam resultado, 45 casos aguardam coleta, 19 casos curados e um óbito. A gente continua falando sobre a Covid-19, mas agora é diretamente de Portugal. É mais um vídeo da professora e psicóloga Mona Lisa Barros. Ela fala hoje sobre a Covid-19 e o paradoxo do excesso e da falta. Olá, vamos conversar hoje sobre um paradoxo que está sendo colocado para todos nós nesse momento da pandemia, que é o paradoxo do excesso e da falta. Nós estamos tendo que nos relacionar excessivamente com as pessoas da nossa casa, por 24 horas por dia, para aquelas pessoas que estão praticando isolamento, ao tempo em que estamos na ausência dos demais fatores que compõem a nossa vida social. A nossa vida social, ela é, se fosse desenhada num mapa, que a gente usa, inclusive, no trabalho com a medicina da família, o ecomapa, a gente veria que a gente tem uma parte destinada à família, uma parte destinada à sociedade, às amizades, uma parte destinada à comunidade, né, vou falar mais especificamente de cada um deles, e uma parte vinculada ao trabalho. Então, é como se fosse um círculo dividido em 4 partes iguais, das quais nós convivemos e dispomos do nosso tempo no dia a dia comum. É preciso que a gente reorganize a forma como a gente lida com as pessoas com quem a gente escolheu para amar, inclusive porque antes nós nos encontrávamos frequentemente nos fins de semana, nas férias e ao longo dos dias da semana nós dividíamos nossa atenção com esses outros espaços da nossa vida, até que alguns pudessem ser compartidos com as pessoas da família, mas que havia interferência de outras pessoas naquela relação. Na dimensão das amizades, a gente tem aquelas pessoas que são mais próximas, com quem a gente divide mais intimamente e que nesse momento não é possível. Nas relações de comunidade, tem não só as nossas relações com os grupos, os diversos grupos, como o seu lazer, a sua academia, a sua igreja, o seu grupo de futebol, ou de dança, ou de música, em que você tinha um papel social ali já estabelecido e que tinha uma regularidade nesses encontros e que vão fazer falta nesse momento do isolamento. E, do ponto de vista do trabalho, a mudança para muitas pessoas do trabalho efetivo para um home office, que também implica outros desafios, até por conta do excesso de contato com essas pessoas que agora você divide um espaço restrito da sua casa por 24 horas por dia. Então, é de se esperar que isso não se dê de uma forma tranquila, que exija uma resiliência ainda maior e que vá ter consequências tanto no nível emocional, cognitivo, fisiológico e comportamental, né? Com impacto direto nas relações. Então, existem muitos casais que estão com extremas dificuldades porque essa exacerbação também vai reativar conflitos que já existiam, enquanto que outros estão encontrando soluções extremamente criativas para conviver com esse excesso de forma saudável. É preciso compreender cada história, como ela é, e estarem abertos para buscarem ajuda, caso não estejam conseguindo lidar com essa situação paradoxal que a pandemia nos coloca nesse momento. Então, era sobre esse paradoxo que é inédito na nossa vida,
que eu queria conversar com vocês hoje, do excesso e da falta. Mas também nos dá a oportunidade de poder fazer um balanço do que de fato é importante na nossa vida. O que nos faz falta nesse momento? O que nos excede nesse momento? Quantas coisas fazíamos antes que não vemos necessidade de, no meio da pandemia, continuá-las a fazer? E quantas coisas deixamos de fazer que nesse momento nos faz muita falta? Acho que esse balanço será extremamente produtivo para todos nós. Sairemos melhores, acredito, depois dessa. Pelo menos estamos tendo a oportunidade de construirmos uma nova bagagem para levarmos adiante. Que saibamos aproveitar esse tempo também para isso. Para esse balanço, para essa arrumação interna, para reconhecermos o que de fato tem valor em nossa vida. E começa hoje em Vitória da Conquista o Festival para Cantar Juntos, um mix de shows de artistas conquistenses. A repórter Joana Rocha traz todos os detalhes na reportagem. Para evitar aglomerações, bares, restaurantes, casas de shows e de espetáculos de teatro tiveram que seguir orientações de decretos municipais e suspender suas atividades. Com isso, a classe artística de Vitória da Conquista foi uma das afetadas com as medidas de isolamento social. Mas uma iniciativa que já está bombando na internet promete agitar e mudar a realidade de artistas locais. É a realização do Festival para Cantar Junto, com shows online, as famosas lives com músicos daqui de Vitória da Conquista. O principal objetivo do festival é arrecadar fundos para os nossos artistas que não estão podendo trabalhar por conta da pandemia. E também se inspirando em essas lives que estão acontecendo, né, na internet, por que não fazer uma aqui em Conquista, uma cidade tão cheia de arte, né? A gente precisa tanto disso. E então foi aí que surgiu o Festival para Cantar Junto. A proposta é elogiada por músicos que vão participar do festival. Por conta da pandemia, surgiu a necessidade da gente estar se reinventando e tentando escoar a nossa arte, né? Uma vez que a gente não pode se aglomerar, a gente não pode fazer show. Então, assim, para a nossa classe também está realmente super difícil. Então, baseado nisso, Isadora Oliveira, né, e Luísa Portal tomaram essa iniciativa de juntar esses artistas incríveis daqui da cidade e para a gente fazer esse festival virtual e cada artista se apresentar de sua casa através de lives. É um projeto que pode ajudar muito ao crescimento da música dentro da cidade, aos cantores que estão em casa nesse momento, porque infelizmente a gente não pode estar nos bares, restaurantes e grandes eventos fazendo o nosso trabalho. Então a gente conta com a colaboração de vocês. Luísa conta para o público como fazer para prestigiar e colaborar com os artistas. A gente fez um perfil oficial no Instagram, onde tem todas as informações, os artistas que irão participar, os dias, os horários, e as lives serão feitas no perfil pessoal de cada artista, também nos incentivando a ir lá conhecer, né, o nosso artista aqui local, e as outras demais informações todas no perfil oficial do festival. Lá a gente vai informar como você vai fazer para doar, né? Tirar todas as dúvidas, e todo o valor arrecadado será dividido igualmente e distribuído para todos os artistas. Ninguém vai ficar sem receber. Agora que você já sabe que os músicos não têm como receber cachês, faça sua parte. Ajude os cantores e cantoras que tanto alegram as noites de nossa cidade. Mais uma vez, só para reforçar, o Festival para Cantar Junto, que vai acontecer agora dia 23, quinta-feira já dessa semana, e vai até domingo, dia 26. Então, conto com a presença de vocês. Você que é fã do seu artista local, compareça, divulgue, contribua e tamo junto, vai ser massa, é isso. Então, nosso objetivo é levar paz, levar arte, levar música para os lares e poder também contar com o apoio e a colaboração de vocês. Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora, pra fazer samba na lavagem do Bonfim.
Saltei da rampa do mercado e segui na direção. Cortejo amado na igreja Conceição. Aí de carroça andei com Marte. Aí de carroça andei com Padre. Aí de carroça andei com Marte. Aí de carroça andei com Padre. Beijo. E o nosso jornal acabou. Obrigado a você pela audiência. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Até mais. Tchau. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois.